Bom dia, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã. Que felicidade, que coisa linda e maravilhosa. Nós estamos aqui pela Web Rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. E como todos sabem, a Web Rádio Estação da Luz ela tem um apoio institucional da Casa Espírita de Emanuel, do Pronto Socorro Espiritual Maria do Pão, do Pronto Socorro Espiritual Fabiano de Cristo e do Grupo Caritativo São Francisco de Assis, além do Movimento Espírita aqui do Rio Grande do Norte. E hoje é segunda-feira, e toda segunda-feira nós temos o nosso querido irmão Amadeu Ferreira com o seu programa Nos Domínios da Mediunidade. Meu amigo Amadeu, bom dia, meu querido. Bom dia, Tavares. Bom dia, minha querida Melânia, que está conosco hoje, a partir de hoje, fazendo o programa conosco. Bom dia você que está aí nos acompanhando na Web Rádio Estação da Luz e no Facebook, por esses Brasis e por esses mundos afora. Que as bênçãos e o amor de Deus, nosso Pai, continue vigindo sobre todos nós e que tenhamos um dia hoje muito bom e que o nosso programa seja redondinho. Maravilha, meu amigo. Vamos iniciar como? Você que é o comandante. Vamos iniciar com a leitura preparatória, né? Vamos fazer a leitura preparatória no livro O Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Vamos fazer a leitura do capítulo 101, Resiste à Tentação. Depois da leitura, fazemos a prece, e aí a nossa irmã Melânia vai fazer a leitura do Evangelho, vamos fazer um breve comentário, e aí o programa segue. Mas vamos fazer o capítulo 101, Resiste à Tentação. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação. Tiago, primeira carta, capítulo 1, versículo 12. Enquanto nosso barco espiritual navega nas águas da inferioridade, não podemos aguardar a isenção de ásperos conflitos interiores. Mormente na esfera carnal, toda vez que empreendemos a melhoria da alma, utilizando os trabalhos e obstáculos do mundo, devemos esperar a multiplicação das dificuldades que se nos deparam em pleno caminho do conhecimento iluminativo. Contra o nosso anseio de claridade, temos milênios de sombra, antepondo-se-nos a mais humilde aspiração de crescer no bem, vigoram os séculos em que nos comprazíamos no mal. É por isso que, de permeio com as bênçãos do alto, sobram na senda dos discípulos as tentações de todos os batizes. Por vezes, o aprendiz acredita-se preparado a vencer os dragões da animalidade que lhe rodeiam as portas. Todavia, quando menos espera, eis que as sugestões degradantes o espreitam de novo, compelindo-o à porfiada batalha. Claro, portanto, que nem mesmo a sepultura nos exonera dos atritos com as trevas, cujas raízes se nos alastram na própria organização espiritual. Só a morte da imperfeição em nos livrar-nos delas. Haja, pois, tolerância construtiva em derredor da caminhada humana, porque as insinuações malignas nos cercarão em toda parte, enquanto nos demoramos na realização parcial do bem. Somente alcançaremos a libertação quando atingirmos plena luz. Entretanto, entendendo-se a transcendência do assunto, o apóstolo proclama: bem-aventurado aquele que sofre a tentação. Impossível por agora qualquer referência ao triunfo absoluto, porque vivemos ainda muito distante das condições angélicas. Entretanto, bem-aventurados seremos se bem sofrermos esse gênero de lutas, controlando os impulsos do sentimento menos aprimorados e aperfeiçoando-os pouco a pouco, a custo de esforço próprio, a fim de que não nos entreguemos inermes às sugestões inferiores que procuram converter-nos em vivos instrumentos do mal. Que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, nos cubra de bênçãos e luzes,
que os benfeitores do mundo maior possam espargir sobre nós nesta manhã e sempre as suas bênçãos, seu amor, de conformidade com a vontade do Mestre Jesus e de Deus nosso Pai. Aline? E aí, tá aqui na rádio, viu? E aí nos elevamos em pensamento a Jesus nesse instante e vamos pedir ao Mestre amado irmão que permita que seus mensageiros do amor possam nos envolver em emanações de saúde, de paz, de sabedoria, nos proporcionando os meios necessários para chegarmos aos nossos irmãos que nos acompanham nesse trabalho, levando-nos no lenitivo uma palavra amiga, um conforto, um despertar de consciência. Que seja feita sempre a vontade de Deus nosso Pai e que o amor do amado Mestre Jesus continue virgindo sobre todos nós, hoje, amanhã e sempre, aqui e ali à luz. Com esses propósitos, Senhor Jesus, colocando as nossas rogativas aos teus pés, pedimos que com a anuência de Deus nosso Pai, sob os teus auspícios, uma direção da espiritualidade maior, possamos iniciar o programa nos domínios da mediunidade, na web rádio Estação da Luz e no Facebook, com muita paz e harmonia em nossos corações. Louvado seja o amor de Deus, nosso Pai. Ok, meu querido? Agora vamos à leitura do ponto evangélico com a nossa irmã Melânia. O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, capítulo 12, Amai os vossos inimigos. No item, se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Aprendestes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. E eu vos digo, para não resistir ao mal que quiserem vos fazer. Mas se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra face. E se alguém quiser demandar contra vós para tomar a vossa túnica, dai-lhe também vosso manto. E se alguém quiser vos obrigar a andar 1000 passos com ele, andai mais 2000. Dai àquele que vos pede, e não rejeiteis jamais aquele que vos pedir emprestado. Mateus, capítulo 5, versículo 38 a 42. Os preconceitos do mundo são as opiniões de separação sobre o que costumamos chamar de questão de honra, provocam esses melindres, nascido do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a pagar injúria por injúria, golpe por golpe, o que parece ser uma atitude justa para aquele cujo sentido moral não se eleva acima das paixões terrenas. Esta é a razão pela qual a lei de Moisés dizia, olho por olho, dente por dente. Lei que estava de acordo com o seu tempo. Mas o Cristo veio e disse, pagai o mal com o bem. E disse ainda, não resistais ao mal que quiserem vos fazer. Se alguém vos bater numa face, apresentai-lhe também a outra. Ao orgulhoso, esse ensinamento parece uma covardia, pois ele não entende que há mais coragem em suportar o insulto do que em se vingar, já que a sua noção do que é a vida alcança somente o momento presente. Devemos, então, entender ao pé da letra este ensinamento de Jesus? Não. Da mesma maneira que aquele que diz para arrancar o olho, se este for motivo de escândalo. Se o ensinamento fosse seguido literalmente, a consequência seria condenar toda a ação da lei e deixar o campo livre aos maus, que nada temeriam. Se não colocarmos um freio às suas agressões, logo todos os bons serão suas vítimas. Até o próprio instinto de conservação, que é uma lei da natureza, diz que não se deve desistir da vida sem luta. Por estas palavras, Jesus não quis proibir a defesa, e sim condenar a vingança. Ao dizer para oferecer a face quando a outra for batida, quis dizer de uma outra forma que não é preciso pagar o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo o que faz rebaixar seu orgulho, que é o mais glorioso
para ele ser ferido do que ferir, suportar pacientemente uma injustiça do que cometê-la, que é melhor ser enganado do que enganar, ser arruinado do que arruinar os outros. É, ao mesmo tempo, a condenação do duelo, que nada mais é uma das manifestações do orgulho. Apenas a fé na vida futura e na justiça de Deus, que nunca deixa o mal impune, pode dar a força para suportar-se pacientemente os golpes dados aos nossos interesses e ao nosso amor próprio. Eis porque dizemos sempre: elevai nossos olhares, quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, menos vos magoarão as coisas da terra. Como diz o nosso irmão Tavares, minha querida irmã, maravilha. A senhora gostaria de fazer um breve comentário a respeito? Eu deixo para o senhor Amadeu. Tá bom. Amar os vossos inimigos. Quando Jesus anunciou esse preceito, amar os vossos inimigos, para o povo daquela época, deve ter sido uma verdadeira revolução. Houve um ribuliço, como dizia minha avó, de grandes proporções, porque não se entendia como se amar o inimigo, e que realmente é impossível. Amar o inimigo, trazê-lo à convivência do nosso lar, da nossa família, disputar com ele ou dividir com ele a intimidade do lar, da família, é realmente impossível. Mas tudo vem a seu tempo. O próprio Jesus, quando anunciou a sua volta, o seu retorno à verdadeira vida, explicou aos apóstolos, está lá no capítulo 6 do Evangelho, que iria para o Pai, mas pediria ao Pai que mandasse um outro Consolador, o Consolador prometido. O Espírito de verdade, que viria relembrar o que ele estava ensinando, que significa que seria esquecido ou mal interpretado, e esclarecer ou revelar o que não poderia ser dito naquela época, porque a humanidade ainda não tinha meios de compreender a grandeza daqueles ensinamentos. E Jesus anuncia que devemos amar os nossos inimigos. Mas vem a espiritualidade no momento oportuno e diz o que devemos fazer com relação aos nossos inimigos. Ora, não é trazê-lo à intimidade da nossa vivência, mas é não lhe desejar mal, pelo contrário, desejar o bem. E aí, o próprio Evangelho, no livro dos Médiuns, nós vamos encontrar isso, vamos encontrar a grandeza desse ensinamento. Quando nos diz que, em vez de desejar mal ao irmão, vamos orar por ele. Primeiro, nós temos a consciência, nesses instantes, que se alguma coisa nos acontece, não é gratuito. Absolutamente não é, porque o acaso não existe na obra do Pai. Alguma coisa nós fizemos num passado distante ou próximo, ou quem sabe até nessa mesma existência, que motivou aquela perseguição, que motivou aquele estigma, aquele problema que existe entre eu e aquele irmão. E quem sabe se o culpado não sou eu mesmo? E aí eu quero transferir a minha responsabilidade para ele. Ora, já que eu adquiri um pouco mais de consciência, vamos fazer o seguinte, vamos orar. Não vamos entregar a Deus, porque Deus não é depósito de lixo. Deus nos recebe de alma pura. Então, vamos pedir proteção ao Pai, o auxílio do Mestre Jesus, a assistência dos bons espíritos, para que eles possam nos orientar, nos inspirar na prática do bem. E nos momentos de reflexões, ou quando as dores se apresentam, vamos orar por aqueles irmãos. Vamos fazer o bem. Isso vai nos levar a uma elevação de vibração, vai nos levar a uma concepção de grandeza diante daquele irmão, que nos vê, enquanto ele nos faz mal, a gente faz o bem, a gente deseja o bem. Isso significa que nós estamos trabalhando aquilo que o próprio Evangelho, aliás, o livro dos Médiuns nos leva. Ora, vamos transformar um inimigo aqui na Terra num amigo na vida espiritual. Nós vamos fazer com que ele entenda que, se no passado eu fui um instrumento de sofrimento em sua caminhada, hoje eu estou mudado e hoje eu quero mudar. Hoje eu estou querendo pagar o débito que eu contraí com ele. E assim nós vamos caminhar. Amanhã ou depois ele vai despertar, vai adquirir consciência que em mim
ele pode encontrar um amigo com quem pode contar. E assim se faz a vontade do Pai. Eu acho que nesse contexto a gente explica essa questão de amar os inimigos. Não é trazer ele para a nossa convivência, mas, pelo contrário, desejar-lhe o bem. Ok, seu Tavares? Ok, seu menino. O senhor falando, eu mando assinar aí embaixo e reconhecer firma no cartório do céu, sem problema nenhum, meu amigo Amadeu. Né? Então, o tal do amar o inimigo, né, ou oferecer a outra face, e a gente sempre entendeu que a outra face era o cara bater e o cara apanhava 2 vezes, né? Que apanhava numa face, depois apanhava na outra. Até o cabo aprender, nem que andou apanhando aí até umas horas. Então, foi preciso, muitas vezes, o Espiritismo chegar para ter uma explicação, aquilo que Jesus, você bem falou, né, com relação aos ensinamentos que o Espiritismo traz. Então, o que é que motiva alguém a bater em alguém? É o ódio. O contrário do ódio é o amor. Então, essa é a tal da outra face, né? Então, ontem nós vimos esse exemplo maravilhoso, acho que a nível do Brasil, não sei nos outros países, mas ontem, a nível de Brasil, nós tivemos esse exemplo, as mãos cheias. O senhor deve ter percebido, porque eu percebi que a outra face ontem, a nível de Brasil, foi oferecida uma coisa maravilhosa. O senhor percebeu ontem, senhor Amadeu, ou não? Não. Eu não acompanhei televisão, essas coisas, internet, porque Amadeu, ontem... ninguém deu presente do senhor do Dia dos Pais, os filhos do senhor, nenhum chegou perto, senhor Amadeu. Sim, chegaram juntos. Senhor Amadeu, olha aí a outra face funcionando, senhor Amadeu. Ontem eu tive a grata satisfação de reunir minha família. Ontem eu tive 3 alegrias grandes. Primeiro, Dia dos Pais, essa bênção que Deus nos proporciona, e nesse dia a gente referenciar os pais. Felizes aqueles que estão sendo, aqueles que já foram e todos que serão. E aí, na hora do almoço, eu tive a grata satisfação de reunir toda a minha família. Graças a Deus, a companheira, os filhos, a filha, meu genro estava trabalhando, mas vieram minhas noras, meus netos, minhas netas, enchemos a casa. Foi realmente uma festa, né? E à noite eu tive uma outra alegria muito grande. É que ontem, a minha neta mais velha, ela contraiu matrimônio. O pastor veio aqui em casa, fez a celebração, uma coisa muito íntima, só a família, veio a família do noivo, a minha família, naturalmente, e o pastor veio com a família dele. Foram 3 famílias juntas. Mas foi um evento singelo, muito bonito, porque ela já tinha feito o casamento no cartório e ontem ela fez a consagração, como nós poderíamos dizer. O ministro da Igreja Evangélica fez o casamento e foi uma festa muito bonita. Portanto, essas também são outras faces, como você diz. Muito bem, me pegou no contrapé, seu Tavares. Não, aí eu peguei o senhor no contrapé e o senhor, como dizia minha mãe, o senhor me deu um tapa com luva de pelica. A mamãe tem essas frases, sabe, de efeito, sabe? Porque aí o que é que ocorre? Olhe bem, pessoal, a nossa irmã Melânia abriu, possivelmente aleatória, a outra face. Aí eu faço uma brincadeira com o Amadeu e o Amadeu vem com a verdade, eu numa brincadeira falando em relação ao que eu faço, porque o Dia dos Pais é justamente isso, como todos os dias, e ele vem com um exemplo claro, porque Amadeu é espírita, católico, apostólico, romano de carteirinha, como diz o outro, e uma dos seus parentes casa com um evangélico e um pastor vai. Olha só o exemplo aí, fantástico e maravilhoso, das doutrinas religiosas de Jesus, se entendendo muito bem, né? Então, é uma coisa fantástica, né? Que tem que se ver. E não, o senhor falou, foi uma alegria muito grande. Alguém poderia dizer, meu Deus do céu, uma filha minha casou, está com lá um cabo evangélico, está com um pai de santo, mas para o senhor foi uma alegria muito grande. Olha aí o grande exemplo materializado. Inclusive na minha casa, né, Tavares? Ele vieram na minha casa. Pois é. Aí isso nos leva a uma conceituação da Bíblia que pouca gente vive. É o Salmo 133. O Salmo 133 diz: "Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem a união. É como o óleo derramado sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão. É como o óleo precioso do Hermon, que desce sobre o monte de Sião, porque ali o Senhor aguarda
as bênçãos e a vida para sempre. Como seria bom que os irmãos pudessem viver em união? É porque, geralmente, as criaturas buscam esse separatismo descabido e, quando deveriam estar unidos, cada um no seu quadrado fazendo a sua parte, e aí, pelo contrário, procura muitas vezes um destruir os outros, porque a minha religião é melhor e aí gera esses conflitos descabidos. É isso mesmo? É isso mesmo. E seu Décio, lá de São Paulo, o senhor deve conhecê-lo de longas datas, sim, né? Então, ele diz aí um bom programa para os irmãos, e ele está dizendo que está ouvindo a Web Rádio Estação da Luz, né? Pelo aplicativo, né? Pelo aplicativo aqui da nossa rádio. Então, também é uma maneira de você acompanhar a nossa Web Rádio Estação da Luz. E aqui, seu Décio fala assim: parabéns, senhor Amadeu, esse deve ser o papel dos religiosos. Muito bem, senhor Amadeu. Mas aí vamos deixar de brincadeira, vamos para coisa mais séria, que isso é sério. O senhor está aí enrolando a gente e já tem pergunta no ar, né? E vamos trabalhar, meu amigo, vamos trabalhar. Vamos trabalhar, mas se seu Décio quiser entrar, entra aí no stream e vamos participar do programa, né? Mas tem aqui uma pergunta. Os espíritos voltam ao local onde foram enterrados? Pergunto porque, com tantas mortes devido ao Covid-19, Lúcia, de Cidade da Esperança. Ô, dona Lúcia, bom dia, minha querida. Paz e luz com Jesus. Olhe, veja bem, a gente precisa fazer aqui uma certa distinção. Vai depender muito do nível de concepção do espírito, o estágio dele. Se for um espírito ainda muito apegado à vida material, muito apegado à família, às coisas, etc., um narcisista, principalmente, ele vai voltar e, quem sabe, vai ficar lá no cemitério tentando recuperar ou tentando reanimar o corpo, e o sofrimento é terrível. Mas se for um espírito elevado, um espírito consciencioso, ele naturalmente vai sentir a falta dos familiares, vai sentir falta até dos bens materiais das coisas, mas isso é irrelevante para ele, porque ele vai prosseguir na sua caminhada, concluiu a sua tarefa aqui na Terra, bem ou mal, terminou o seu tempo, e ele retorna à vida espiritual. E isso ele tem consciência, porque o apego à vida material não significa que ele tenha que ficar aqui eternamente. Terminou a vida física do corpo, ele retorna à vida espiritual. E aí pode acontecer, dependendo do estágio que o espírito se encontre, ele fica atrelado às coisas da vida, fica em casa. Nós já tivemos a oportunidade, em reuniões mediúnicas, nos depararmos com os irmãos que levaram uma vida toda de trabalho e sacrifício até, adquirindo recursos para deixar para os parentes, ou acumulando riqueza descabidamente, e de repente desencarna e vê os familiares brigando, parecendo mais aves de rapina, destruindo tudo que ele construiu. Olhe, é um sofrimento inenarrável. E está chegando aí o nosso irmão Alexandre. Bom dia, companheiro. Paz e luz com Jesus. Então, esses espíritos sofrem horrores, porque gostaria de permanecer dominando as coisas, e os parentes agora, na administração dos seus haveres, praticam coisas desairosas, e eles ficam verdadeiramente entristecidos e sofrendo muito, ok? Eu gostaria de saber se a nossa irmã Melânia gostaria de acrescentar. Por gentileza, minha querida. O senhor Amadeu, o senhor já me falou tudo, eu não tenho o que complementar, certo? Com certeza, dependendo do grau de evolução de cada um, da materialidade, com certeza eles retornam, ou ficam, dependendo da situação de evolução do espírito e o apego, como o senhor comentou, o apego material, eles se fixam, mas tudo de acordo com a vontade divina, cada um no seu tempo, e creio que nessa pandemia esteja havendo um grande socorro para todos os que estão desencarnando. É verdade. Só acrescentando mais uma coisa, dona Melânia e meus irmãos que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz, no programa Nos Domínios da Mediunidade. Há um diferencial para os espíritos que cometem suicídio consciente.
Porque no caso do suicídio, aqueles que praticam em estado de debilidade, movidos pela loucura, ou mesmo no assédio exacerbado, onde eles perdem a consciência, isso é atenuante para eles. Eles praticam suicídio inconsciente. Mas quem pratica suicídio deliberadamente, há casos, claro que não é uma regra geral, mas aquele espírito fica apegado ao corpo, sofrendo horrores, já como punição pelo o ato translocado, ele fica apegado ao corpo, sentindo inclusive a destruição do corpo físico, os germes devorando o próprio corpo físico, e ele sofrendo as consequências de tudo isso. Eles ficam lá atrelados ao corpo. Há também casos, há inclusive questionamento nesse sentido, na codificação, no caso do dia do definado. Os espíritos vão ao cemitério? Muitas vezes vão. Vão em respeito, principalmente nos momentos que os parentes vão fazer uma visita respeitosa, e ali fazem preces, não precisa acender vela, essas coisas, colocar flores, isso não serve mais para eles. É apenas demonstração de respeito, de conformidade com o nível de consciência, a concepção religiosa de cada um. Mas no momento que você vai ao cemitério, você chega lá no túmulo, respeitosamente se curva, faz suas orações, suas preces, suas rezas, pede a misericórdia divina para aquele espírito, você pode atraí-lo. Ele se sente tomado de amor, ele se sente envolvido naquelas emanações, naquelas vibrações positivas, e ele pode comparecer. Agora, ele não vai sair dos seus afazeres simplesmente para visitar o local onde o corpo foi enterrado, porque para ele já passou. O que importa para o espírito, na verdade, são seus atos, e não a materialidade. Ok? Tá certo, seu Tavares? Ok, seu menino. Nós temos aqui duas perguntas. Eu vou fazer aqui uma que uma pessoa mandou aí para o senhor. Dê uma lidinha aí. Conservação, ressentimento um do outro. No mundo dos espíritos, dois seres que foram inimigos na Terra. Mel de Natal. Bom dia, meu querido Mel. Ô querido, ô querido. É mel, não é um mel, não, é a mel. Ah, é a Mel, né? Bom dia, É a mel, Mel. de Dona Melânia. Paz e luz com Jesus. Muito bem. Então, vamos ver o seguinte. Dona Melânia, a senhora quer responder primeiro ou eu converso? Eu aguardo o senhor, que eu estou curiosa, seu Amadeu. A pergunta é dela, Amadeu. Foi ela que perguntou. Aí, tá certo. Então, hoje é o dia das pegadinhas, tudo bem. Veja bem, minha querida e meus queridos irmãos. Há muita gente que acredita que quando nós, mesmo espíritas, acreditam que quando nós desencarnamos, voltamos ao mundo espiritual, a gente sai dessas tribulações do dia a dia e lá vamos encontrar um paraíso. Ah, eu morri o corpo, agora eu vou para o céu, eu vou encontrar um paraíso de bonanças, etc. As minhas inimizades, meus problemas ficaram todos lá junto com o corpo, meus parentes agora eu vou administrar. Não é bem assim. A coisa, como dizia minha avó, a música toca de outra forma. O que acontece é o seguinte, nós voltamos ao mundo espiritual com as virtudes, os vícios e os hábitos que tínhamos anteriormente. Por isso o Evangelho é de uma clareza extraordinária quando manda a gente reconciliar com nossos irmãos em desavença aqui na Terra, para transformar aquele inimigo aqui na Terra num amigo do mundo espiritual, porque a perseguição continua. Se você tem ressentimento, se você tem mágoa, se você tem ódio, se você ainda nutre esses sentimentos inferiores em relação ao irmão, volta para o mundo espiritual com os mesmos sentimentos. O que vai acontecer é que você amplia mais a sua percepção no mundo espiritual. Mas você não sai da animalidade a uma angelitude. Não consegue. Você vai continuar sendo o que você é. Então, o que é que você precisa fazer? Trabalhar para que as nossas inimizades, nossos problemas sejam resolvidos aqui na Terra. Por isso Jesus diz, ninguém sai daqui sem pagar o último centavo. Isso tem relação com a vida física, você sai daqui com as contas zeradas, e felizes daqueles que conseguem amontoar haveres na vida espiritual, e quando você tiver pago todos os seus débitos aqui na Terra, aí sim,
você poderá, pela misericórdia divina, alçar voos maiores para outros mundos mais evoluídos do que a Terra. Mas, saindo da Terra, você vai levar os seus débitos, eu acho engraçado, certa vez o irmão espiritual, espirituoso que ele nos falou uma coisa bem interessante. Imaginemos a nossa vida aqui como se fosse com a abertura de uma poupança no céu. Ele fala desse céu, hipoteticamente, para a gente ter a compreensão de que ele está falando da vida espiritual. Todo ato bom, toda coisa boa que você pratica é um depósito que você faz lá. E o valor é de conformidade com a grandeza do ato que você praticou. Mas cada tronchura que você pratica, cada coisa errada que você faz é um saque. E aí, agradeçamos a Deus ao retornarmos ao mundo espiritual e tirarmos um extrato da nossa poupança lá e que nosso crédito seja pelo menos equivalente ou superior às sacadas que nós fizemos. Geralmente a gente volta e os débitos estão maiores, nós temos conta no cartório. E aí porque a gente precisa voltar para aquilo que a lei divina nos induz, para a reconciliação com os nossos irmãos. Vamos viver com ele em outras experiências, muitas vezes na própria consanguinidade, vamos fazer o bem para pagar o mal que fizemos. E aí, sim, quando nós fizermos o bem em detrimento do mal que recebemos, a gente está quitando o nosso débito com ele, voltaremos no mundo espiritual como irmãos, se não como amigos, mas pelo menos com débito zerado. E aí é ganho, né? Ok? Aí, seu Amadeu, tem mais pergunta para o senhor. E essa não é pegadinha, não. Essa é de seu Alexandre. Esse é Alexandre Santos. Bom dia, meu querido. Paz e luz com Jesus. Por que alguns espíritos desconhecem que desencarnaram e pensam ainda estar encarnados? Seu menino, você disse que não é pegadinha, mas essa é bate forte, viu? Veja bem. Quer falar, dona Melanie? Quer falar sobre isso? A gente complementa depois? O senhor fala se eu tiver alguma dúvida. Excelente sua resposta. Lhe agradeço, o senhor realmente esclareceu a pergunta. E não foi pegadinha, não. Curiosidade mesmo. Tá certo? Tá certo? Deixa as suas mãos, o senhor é o mestre. Obrigado, minha querida. Então, veja bem. Por que alguns espíritos desencarnam e acreditam que ainda estou encarnado? E nós, Tavares, Dona Melânia e Alexandre, que Deus nos proporcionou a oportunidade da gente morejar com as nossas limitações na área mediúnica, a gente se depara com... Bom dia, meu irmão, paz e luz de Jesus, é o nosso Delso, né? A gente se depara com irmãos nesse estágio. Quantas vezes tivemos a oportunidade de conversar com aqueles irmãos, dialogar com irmãos naquelas situações, eles acreditando que estão encarnados. Por quê? A inconsciência. Ô Tavares, eu vou me reportar a uma história que o nosso Fernando Pessoa nos contou, naquelas nossas noitadas que fazíamos lá na Rádio Fernando Pessoa, lá em João Pessoa, por ocasião da fabricação. Sistema FC de Comunicação. Esse aí é um arquivo vivo, né? Aí o Fernando Pessoa nos contou a história que nos parece bastante ilustrativa, que eu peço a permissão para relembrar com saudosa memória do nosso irmão, mas retratar isso que o nosso irmão Alexandre nos falou. Veja bem, Fernando Pessoa ele tinha uma vinculação muito grande ao nosso irmão Edson Queiroz, lá em Recife, que trabalhava com o Dr. Fritz, tinha uma ligação. Ele tinha um serviço de radiodifusora lá na Feira de Prazeres, e aí, com a morte de Edson Queiroz, Fernando Pessoa entrou em desespero, desafinou, terminou desfazendo o casamento, aquela coisa toda, e veio morar em João Pessoa. Lá em João Pessoa, ele montou aquela radiodifusora, que é o serviço de radiodifusão que tem lá ali no centro comercial de João Pessoa, no João Pessoa antigo, né? E nós fomos lá várias vezes, dormíamos lá fazendo programa, e dormíamos lá por ocasião da fabricação da pomada. E ele nos contou o seguinte: quando ele veio morar em João Pessoa, depois de um certo tempo, aí ele arrumou uma namorada evangélica da Assembleia de Deus, com todo apreço, nada com relação à Igreja Assembleia de Deus. Mas aí a moça
como é natural, meu filho, vamos lá conhecer meu templo, minha igreja, não sei o quê, e ele saindo nas evasivas. Até que acabou o repertório e não tinha mais como conservar aquelas negativas. E aí ele, tá bom, vamos. Aí foi. No dia que ele chegou na igreja, a igreja lotada, ele entrou e sentou no primeiro banco, logo após a entrada. Sentou. Assim que ele sentou, manifestou-se uma irmã lá no auditório, e aí o pastor arrasta lá para cima, para o pódio, e aí começa a impor as mãos, e sai Satanás, e aí, para resumir a história, esvaziaram a igreja e ficaram lá os trabalhadores, e grita para lá, sopra para cá, e sai Satanás para lá. De tanto chamar o cara de Satanás, Fernando Pessoa sentado lá, ele, com a vivência longa na área mediúnica, de repente ele foi tocado. Aí chegou lá, falou com o pastor, pastor, por gentileza, posso tentar ajudar? O pastor já tinha tirado o paletó, a afrouxada gravata, estava transpirando, parecia que tinha feito uma maratona. Ele chegou junto da irmã, meu irmão, em nome de Jesus, deixe essa criatura em paz. De repente a mulher abriu os olhos, não, o que foi que houve, onde é que eu estou, tal, e aí haja aleluias. Tudo bem, resolvido o problema, Fernando Pessoa vai para casa. Só que quando ele saiu da igreja, que pisou na calçada, ele sentiu um peso nas costas, parecia até que estava carregando o globo mundial nas costas. Foi para casa, deixou a moça em casa naturalmente, foi para casa, passou a noite em branco, não conseguiu pegar os olhos, num aperreio que só Deus sabe. 5 horas da manhã, ele correu na casa do presidente do centro, que ele frequentava e trabalhava. O presidente do centro morava vizinho ao centro. Quando ele bateu na porta e que o irmão abriu a porta, deu um pinote para trás, Satanás. Ou seja, o homem era vidente e viu aquele espírito transfigurado num dragão botando fumaça pela venta. Foram para o centro, o próprio Fernando Pessoa deu passividade e o irmão, lá aplicando passe, desmoronou aquelas escamas e o espírito conseguiu falar. O que é que acontece? Aquele espírito explicou que passou mais de 30 anos pagando seu dízimo, frequentando religiosamente aquela igreja e ouvindo do pastor a orientação de que quando morresse, iria para aquele sono infindo até o dia de juízo. Desencarnou, ficou lá indo à igreja todo instante, toda hora, ouvia todo mundo, via tudo que estava se passando, mas acreditava que estava num pesadelo, porque ele falava e as pessoas não o viam. E naquele instante ele chegou ali na igreja e viu que podia falar através daquela mulher, mas de tanto imporem as mãos e chamar ele de Satanás, ele se transfigurou. Resumo, meu querido Alexandre, nós voltamos para o mundo espiritual com os recursos adquiridos. Se você tem uma perspectiva de vida futura, você volta iluminados mentalmente, no seu nível, é claro, mas você volta com consciência de que deixou uma vida, uma experiência no corpo, e aí você está vivendo em espírito. Mas se você não tem essa concepção, é muito natural, como eu já falei nas entrelinhas anteriormente, que você fique dentro de casa, no trabalho, nos seus afazeres, tentando se imiscuir das coisas que não lhe pertencem mais, porque você não tem mais acesso pelo seu nível espiritual, você não pode mais acessar materialmente aquelas coisas, e você acredita estar vivendo um pesadelo. E aí leva muitas vezes um bom tempo para que você possa despertar e possa ser orientado e ajudado. Portanto, volta-se ao mundo espiritual como estávamos na vida física, com ou sem consciência disso. Ok? Espero ter podido ajudar, meu irmão. Com certeza, meu amigo. Amadeu ajudou e muito, né? Merlânia, quer falar alguma coisa, querida? Jovem 10, completamente, não tenho o que acrescentar. Essa tem um maravilha. Coração de mãe, é um coração muito grande. Não, é que realmente o senhor respondeu até as dúvidas, algumas coisinhas bem claro, foi muito claro, não tem como, não tenho o que rebater. Não tenho o que comentar, acrescentar.
Dentro do meu limitado conhecimento, né, senhor Amadeu? Eu estou aprendendo, eu sou aprendiz. Muito bom. Vamos agora para uma outra pergunta aqui do Sérgio. Senhor Amadeu? Acho que o Amadeu travou. Bom dia, bom dia. Senhor Amadeu, está me ouvindo? Eu acho que ele deu uma travadinha. Melânia, ainda estás por aí, Melânia? Ô, Melânia. Acho que teve um probleminha com o Amadeu. Melânia, bom dia. Tá me ouvindo, querida? Pronto, agora estou. Agora ouvi. Agora estou ouvindo. Pronto. O nosso querido Amadeu deve ter tido um probleminha lá com a internet dele. Nós temos uma pergunta aí no ar. Enquanto ele volta, vamos ler aqui o nosso rodapé. Todos os dias, às 19 horas, nós temos o programa Estação da Luz e convidados, né? Então, vamos aí prestigiar a programação da nossa web rádio, Estação da Luz. Toda segunda e sextas-feiras, nós temos aqui na web rádio Estação da Luz o programa Nos Domínios, o senhor Amadeu Ferreira voltando, o programa Nos Domínios da Mediunidade com o senhor Amadeu Ferreira, o filho pródigo que volta a casa, né? Depois de se ausentar. É verdade, Tavares. Houve aí um blackout e a gente saiu do ar, né? Faltou energia elétrica aqui na nossa área. Meu neto está fazendo os deveres de escola e ficamos às escuras. Mas vamos trabalhar com Jesus. Vamos lá. Diga lá, agora você vai me ajudar nas leituras. Tem uma pergunta aí de Sérgio de Pium, eu estou com dificuldade. Não, vamos lá, eu pergunto para o senhor, sem problema. Sérgio de Pium, ele pergunta assim, as causas das perturbações em um grupo espírita só ocorrem apenas no seio dos encarnados? Eu acho que ele deve estar perguntando assim, se alguma perturbação é só nos encarnados ou também acho que entre os desencarnados também que fazem parte daquela pleia do grupo ali espírita. Deve ser nesse sentido que ele deve estar perguntando, creio eu. Eu acredito que sim, Tavares. Bom dia, Sérgio. Paz e luz com Jesus. Meu querido, as perturbações, elas se dão com os desencarnados, aliás, com os encarnados, motivadas pelos desencarnados, mas também entre os desencarnados. Por isso, muitas vezes, você está na reunião mediúnica e são levados irmãos do verdadeiro sofrimento, sendo vítimas de assédios bravos, ou irmãos que estão revoltadíssimos com os encarnados e desencarnados, estão interferindo ou atrapalhando os seus projetos, e aí a necessidade de um diálogo fraterno com aqueles irmãos. Aí eu gostaria de deixar uma coisa bem clara. Muitas vezes a gente conversando sobre essas situações, a gente costuma falar dos irmãos que estão promovendo esse assédio. A gente costuma falar desses irmãos, tentando tratá-los como inimigos, e, como diz Divaldo, muitas vezes nós esquecemos, ou não queremos lembrar, ou exteriorizar, que a causa desse problema é nossa, né? Somos nós que motivamos o sofrimento daquele irmão, consciente ou inconsciente, e hoje eles, pela misericórdia divina, se apresentam a nós na condição de cobrador para que despertemos. E aí é bom a gente lembrar de uma coisa. Diz Divaldo que enquanto muitos pensam que o obsessor é o nosso inimigo, ele é um anjo que Deus coloca em nossa frente para nos cobrar, para nos colocar no redil, para nos colocar em forma, como dizia o meu irmão, para nos orientar no sentido de despertarmos e demovermos as nossas ideias, pensamentos e atitudes infelizes e entrarmos num caminho de retidão e de justiça. Portanto, é importante a gente lembrar que há perturbações no mundo espiritual entre eles e há perturbação deles para conosco, assim como de nós para com eles. As perturbações, muitas vezes, são recíprocas, mas cada coisa no seu devido lugar. É necessário que o trabalho da casa seja um trabalho de Jesus, voltado para Jesus, porque ali aqueles que nos veem como inimigos, gradativamente, se conscientizarão que ali é um oásis de amor, onde se pratica o bem, onde se quer ajudar,
inclusive a eles. Por isso, um fenômeno interessante quando a gente fala nessa conversa que se estabelece com os irmãos. Muitos vamos doutrinar o irmão. Ora, gente, vamos esquecer essa pretensão de doutrinar, porque doutrinar significa que eu vou impor uma doutrina àquele irmão, e ele está em condições de receber, ele quer receber. Não, então vamos mudar essa terminologia, vamos chamar de evangelizar. Vamos evangelizar o irmão. Mas, e por acaso ele é religioso? Ele é espírita para ser evangelizado? A não ser que a gente faça aquele negócio, como disse Chico Xavier, quando o irmão chegar, meta o evangelho nele. Aí meteram o evangelho na cabeça de Chico para o irmão se afastar. Quase que desencarna. Ele desencarna. Vamos fazer o seguinte, vamos dialogar. Essa conversa que a gente estabelece com o irmão, uma conversa respeitosa e fraterna, onde a gente faz que prevaleça o respeito nosso para com ele, primeiramente, e depois dele para conosco. E aí ele vai se ajustando, porque é nessas conversas, são nessas conversas que os benfeitores aproveitam nas entrelinhas, porque os benfeitores estão intuindo o dialogador para que possa ir soltando essas frases de efeito, muitas vezes, que toca no irmão lá e balança ele nas bases de sustentação. E aí, a partir daquele instante, esse irmão vai sendo tocado gradativamente e acaba sendo socorrido. Porque é essa a pretensão, e é isso que a espiritualidade amiga nos proporciona. Portanto, a gente tem consciência de que essa perturbação se dá a nível espiritual e a nível físico. Assim como ocorre nas nossas quisilas aqui uns com os outros, também ocorre do lado de lá. Espero ter esclarecido, Sérgio. Paz e luz com Jesus. Muito bem. Senhor Amadeu, aí no rodapé tá passando que é a Web Rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana a paz aqui de Natal para todo o planeta Terra, e ela funciona 24 horas no ar, igual a cantiga de grilo. Ela tem toda quarta-feira o programa Espírita, Filosofia, Ciência e Moral, com Alexandre Santos e a sua equipe, né, de bacarmanteiros, e aí ele mandou uma mensagem para a gente. Quarta-feira, a partir das 8 horas da manhã, no programa Filosofia, Ciência e Moral, iremos fazer um bate-papo bem descontraído sobre o capítulo 4 da obra Reportagem do Além, do nosso querido Humberto de Campos. Um tema central é os espíritos protetores. Não percam, mas não percam mesmo, tá entendendo? Então aí o programa da quarta-feira, Filosofia, Ciência e Moral, com o nosso irmão Alexandre Santos e a sua equipe, vai falar sobre um livro do Chico, da psicografia do Chico, e é reportagem de Além Túmulo, do nosso querido Humberto de Campos, quando ele já podia assinar como Humberto de Campos, depois é Irmão X. E, lógico, nisso aí vai tratar do que eles trataram semana passada, que é a questão dos espíritos protetores, dos anjos de guarda, toda essa turma linda e maravilhosa que nos protege aí dioturnamente. Eita, acabou de passar um espírito superior, meu amigo. Você viu a brancura que esteve aí atrás do senhor? Espírito da alta hierarquia. O senhor ainda foi olhar para confirmar, seu Amadeu. O senhor não confia em mim, não, seu Amadeu. Até a luz chegou agora, Tavares. Faltou de energia na noção, até a energia chegou. Tá vendo? É por isso que o espírito passou aí. Me passou, já trouxe até energia. Não estou falando, seu Amadeu. Será que não quer acreditar em mim, que é das altas hierarquias esse espírito? Olhe bem, temos uma pergunta aqui. Nunca vi uma pergunta dessa, mas é uma das primeiras vezes. Em todo esse tempo de raiva. Júlio, de Nova Natal. Chegará um dia em que a Terra não produzirá o suficiente para todos? Falo no tocante aos alimentos. Né? Chegará um dia em que a Terra não produzirá o suficiente para todos? Falo no tocante a alimentos. Bom dia, Júlio. Paz e luz com Jesus. Muitíssimo obrigado pela sua participação e essas perguntas inteligentes. Olhe, a obra de Deus é perfeita. A Terra, ela passa por muitas dificuldades porque nós, encarnados, provocamos situações extremamente constrangedoras que vai afetar nos mais variados segmentos da vida social. Mas seria um descalabro imaginarmos que Deus nos colocasse aqui nesse plano de provas e expiações, mesmo sendo um plano de provas e expiações, e nos coibisse de gerirmos a própria alimentação do corpo.
porque certamente ele daria jeito. Nós temos uma população em torno da Terra na ordem de 30 bilhões de criaturas. Segundo os que nos falaram alguns anos atrás, quando nós éramos 7 bilhões e pouco, e hoje já somos cerca de 8 bilhões de encarnados e o restante desencarnados. Então, certamente, Deus, sabiamente como é o Criador de tudo, ele saberia mesclar as coisas, nos proporcionando um equilíbrio demográfico para que a nossa população não lhes faltasse o mínimo. Agora, se você der uma parada e der uma olhada, existem países por aí afora onde os sofrimentos são cruciais, onde as dificuldades são acerbas e há muita gente passando necessidade, etc. Mas não é porque a terra não possa produzir o necessário. É porque aquelas criaturas estão pagando débitos tenebrosos. São criaturas que estão purgando aqui na Terra, graças à misericórdia divina, dívidas muito altas, muito difíceis, e passam por todas essas dificuldades. Não é porque Deus queira punir ou porque a Terra não possa produzir. Olha, ocorrem várias coisas. É o problema da corrupção, da má gestão dos recursos, a má administração das populações. N coisas acontecem para que aquelas criaturas possam sofrer as consequências do que provocaram no passado. E estão vivendo tudo isso. Agora, nosso entendimento, assim como diz a própria codificação, tem vários contextos que falam sobre isso, a Terra é um celeiro onde vai produzir o necessário para todos. Agora, você para e pensa, enquanto a gente fala do necessário, que está lá no livro dos Espíritos, de que precisa a criatura para viver, e o Espírito de Verdade diz do necessário, enquanto muitos têm o supérfluo exacerbadamente, outros não têm nem o necessário. Mas por que isso? Ora, isso nós estamos inseridos numa lei divina. Uns não têm porque estão passando por essa necessidade, outros têm exacerbadamente, deveriam utilizar isso para o benefício daqueles que não têm, mas muitas vezes só acumulam. Então, precisava se fazer uma avaliação sociológica aí de grandes vultos para se chegar às causas e etc., mas, no cômputo geral, as coisas se resumem a isso. Passamos pelas necessidades que precisamos passar para o nosso aprendizado. Porque enquanto alguns sofrem, e em vez de agradecerem a Deus a oportunidade que tem no sofrimento, porque é no sofrimento que a gente idealiza, a gente pensa, a gente cresce, muitos ficam revoltados com Deus, porque estão passando. Tem um cara ali ao lado que vive babescamente e eu aqui vivo passando fome. Esquece que aquele que viveu, que está babescamente, fez por merecer aquela oportunidade e eu provoquei misérias para os outros. Então as coisas andam mais ou menos por aí. Eu acho que não vai faltar comida para a gente não, viu? E aí, seu Tavares? Meu amigo, não falta não, porque um amigo nosso, um alemão danado de nascimento judaico, mas alemão, um tio meu, muito distante, mas tio, o tal de Albert Einstein, certa vez falou que Deus não joga dados, né? Então não existe o improviso. Quando se constrói um planeta, não se constrói um planeta somente para um período X ou Y, tem todo um planejamento. Só para dar uma ideia do carinho, do requinte carinho, de caridade, de solicitude, está lá Ó, meu irmão Décio chegou aí. Aí quando chega a 10, você tem que parar, né, meu amigo? Não tem para onde não. Chegou esse especial de hierarquia, a gente já para. Como é que vai, meu amigo? Tudo bom? Ter que acordar segunda-feira com bom humor de Tavares é maravilhoso, viu? Bom dia, meu querido Ibaldo. Obrigadão por participar conosco. Bom dia, meu querido. Olha, eu estava em trânsito, né? Que aqui eu sou o único médico de transporte aqui. Os outros estão trabalhando, então sobra para mim a mediunidade de transporte. Obrigado, isso é bom. Então, Me diga uma coisa, e amanhã o programa vai ser sobre o quê? Amanhã vai continuar no capítulo 1, né? A nova era. Eita, a nova era é uma mensagem da cidade de Poitiers, onde lá minha amiga, irmã Livramento, minha amiga, faz tanto tempo, eu vou ligar para você hoje. Minha amiga Livramento, lá de Poitiers, na França, Gerard, meu amigo, um beijo no coração desse casal lindo e maravilhoso, certo?
Não digo nessa vida, mas na próxima eu vou, porque eu estou proibido de ir para a França pelos próximos 1000 anos, né? Então, só acho que na próxima encarnação. Então, bom dia a todos vocês. Eu entrei só para agradecer ao Amadeu pelo convite e também depois falar um pouquinho com o Tavares fora do ar e desde já cumprimentá-lo aí pelo programa. Está maravilhoso. Estava ouvindo no aplicativo, aí estava dirigindo no celular. Então, a solicitude está lá na conclusão do Livro dos Espíritos, que Kardec diz textualmente, né, que o homem, quando conseguiu domar o fogo, ele produziu a maior máquina que a Terra já viu até hoje, que foi a máquina a vapor, que foi deu todo o processo, deu todo o gás, vamos dizer assim, para que a gente pudesse chegar hoje onde nós estamos. E o vapor estava lá na pré-história. Então, nunca vai faltar, né? Se hoje, e tem muitas pessoas, meu amigo Amadeu, que morrem de fome ainda nesse planeta, não é por culpa de papai e de Jesus nem dos seus propósitos, é por nossa culpa, única e exclusivamente por nós. Aí, pela incúria dos políticos, pela incúria das nossas encarnações, como você muito bem falou, comi muito numa encarnação, na outra tem que ver também um pouquinho de fome para ver se a gente aprende, né? E assim vai, mas não por alguma possibilidade do plano espiritual. Meu amigo Décio e meu amigo Amadeu e Melânia, nós temos aqui mais uma pergunta da Cristina da Candelária. Quando o espírito diz que sofre, de que natureza é o seu sofrimento? Creio que ela deva estar falando, como ela é espírito desencarnado, está lá já pelo fenômeno da morte, né? Estou sofrendo. De que natureza é esse sofrimento? Deixa eu só alencar aqui uma coisa bem interessante. Chiquinho, não Chiquinho enfermeiro, mas Chiquinho Mendonça, do Armazém da Amizade, quando a ver você na rádio, disse que era Armazém da Caridade. Ele disse, não, amiga, da Amizade, da Caridade não. Ele nos falou que chegou um espírito lá reclamando que estava sem a perna, né, que tinha morrido possivelmente num acidente, estava sem a perna, e reclamando, e ele contou isso muito bonito. Ele disse, não, meu irmão, está aqui, vamos lá, vamos organizar aqui, está vendo a perna, e aí, quer dizer, quando eu reclamo, só endossando aqui a pergunta da Cristina, quando eu reclamo que eu estou sem um olho, que eu estou sem uma perna, isso é realmente de uma natureza material ou ela é toda espiritual que está dentro da minha consciência? Como é que é isso aí, seu Amadeu e seu Décio? Seu Décio pode começar, depois Melânia e a gente conclui. Muito bem, muito bom dia à nossa amiga Cristina da Candelária. Ela pergunta, deixa a pergunta aí, Tavares, quando um espírito diz que sofre de que natureza é o seu sofrimento? Cristina da Candelária. Então, muito bom dia, minha amiga. Acho que fica relacionado aí ao seu sofrimento também, aquilo que ele vivenciou nas suas vivências corpóreas, naquilo que deixou de aprender, naquilo que deixou de fazer. São as oportunidades maravilhosas que a encarnação nos dá para que o espírito possa evoluir. Quando a gente passa pela vida sem prestar atenção, sem cumprir com esses deveres que nós temos para com o espírito, naturalmente, a sair dessa vida encarnada, nós levamos esse sofrimento. E aí, de posse já do desembaraço do corpo físico, nós vamos ter consciência de tudo aquilo que deixamos de aplicar na nossa vida, quando encarnado, pela oportunidade. Porque nós podemos até aprender no plano espiritual, mas a vivência, o laboratório, as experiências, elas são postas na vida encarnada. Então, aqui é por isso que nós espíritas, nós cristãos, nós de todas as religiões, estamos sempre pedindo aí, aproveite as oportunidades no máximo, não podemos deixar para amanhã o que é de nossa incumbência fazer hoje. Essa história de acreditar que tem várias encarnações para evoluir não faz mais parte do nosso contexto. Então, fica aí, minha querida, de natureza do seu próprio procedimento, né? Daquilo que ele vivenciou como alma, ou seja, espírito encarnado, que é a palavra designada é alma. Fica aí para meu amigo Amadeu complementar a pergunta, eu acho que esse é esse o destino que eu comecei a direcionar aí. Muito bem, Melânia, vamos ver se a nossa irmã Melânia quer comentar alguma coisa.
É sofrer as consequências de seus próprios atos, não é isso? Bem colocado pelo nosso irmão Adelson, são resultado dos seus atos, da sua vivência, são os atos entre espírito e matéria. Sempre em relação à sua conduta quanto encarnado. Sofre as consequências de seus próprios atos. E aí, seu Amadeu? Muito bem. Muito bem. Vamos imaginar da seguinte forma. Aproveitando tudo que os nossos irmãos já falaram, vamos conversar sobre isso da seguinte forma. Quando nós estamos encarnados, levamos uma pancada, uma topada ou qualquer coisa, o que nos vem à mente é o que vai acontecer. Vamos imaginar. Eu bati com a canela na esquina da mesa. E aí uma dor terrível. O que aconteceu? Na verdade, na hora que eu bati, meus condutos nervosos conduziram o estímulo daquela pancada para o meu cérebro ou para o cerebelo, e lá é feita uma leitura do que aconteceu e devolve ao local o estímulo-resposta, e aí eu sinto a dor. Mas, na verdade, quem sente a dor não é o corpo, quem sente a dor é o espírito. Enquanto eu estou encarnado, a dor se reflete no corpo físico, naquilo que foi afetado. Quando eu volto ao mundo espiritual, aí eu vou sentir isso no meu perispírito. Por isso, a informação do nosso Chiquinho Mendonça é perfeitamente verdadeira. O irmão chega lá, faltando uma perna. Aí você vai e diz ao irmão, meu irmão, eu estou com sua perna aqui, vamos fazer o implante da sua perna. Deita aí, dorme que nós vamos fazer a cirurgia. E aí pronto, foi colocada a perna. Está vendo sua perna agora? Balança, ele diz, pronto, estou curado. Porque ele tem a percepção de que as coisas estão acontecendo no seu corpo físico. Aquilo que nós conversamos lá atrás, eu volto para o mundo espiritual com as sensações do corpo físico, só que no corpo perispiritual. Então, eu vou sofrer. Quem vai sofrer? Quem vai sofrer é o espírito. Dependendo do seu grau de percepção, ele vai sentir dores físicas ou dores morais, naquilo que os irmãos falaram. Dependendo das suas construções no mundo espiritual, ele vai sofrer as consequências do que ele praticou, do que ele fez e o que ele está passando. Portanto, no mundo espiritual, sofre-se a nível perispiritual. E aí, quem faz a decodificação, quem sente o estímulo daquilo, ou o impacto daquilo, é exatamente o espírito. No corpo físico é o espírito, mas através do corpo físico. Acho que com isso a gente conclui o programa de hoje. É isso, Tavares? Mais do que isso, é tudo mais do que isso, é isso. E é um bocado disso, meu amigo. E aí, por causa disso, a gente vai terminar isso, né? Então, muito bem explicado, é mais um sofrimento intelecto-moral do que um sofrimento verdadeiramente material. Mas eu me lembrei de Ia, lá do Bezerra de Menezes, e uma vez ela me contou que ela abriu o centro, toda vez que ela abriu o centro, ela sentia um arrupio. E ela foi procurar investigar o que era aquilo ali, e alguém falou para ela, isso até eu entrar na casa lá do Bezerra de Menezes, que eram os espíritos que ficavam ali presos, né? E ela contando para mim, eu digo, meu espírito preso, era no mocinho, o espírito, sim, aí o espírito falou, amigo, o cara tá tão materializado, que quando a Ia fecha a porta, ele tá lá dentro ainda agoniado, que ele não consegue sair, só sai quando a Ia vai abrir a porta de novo, no outro dia, que ela era a menina da higienização, aí o cara viu a porta aberta, o cara mete carreira e vai embora. Então, existe de tudo aí nesse chamado plano espiritual, temos que nos preparar sempre, como nosso Modesto falou. Amigo, chegamos aí ao final do programa, e aí, amigo velho, eu quero que você termine aí com as considerações finais dos seus convidados. Por favor, Amadeu. Muito bem. Antes de você fazer o anúncio da programação da semana, vamos conversar com o nosso irmão Décio, agradecendo a sua participação, a sua clareza de raciocínio, e pedindo desculpa que minha cadelinha não está evangelizada, não tenho o menor respeito pelo trabalho da gente. Vamos lá, meus irmãos. Décio. Muito bem, da natureza do homem, né? Vamos esperar o tempo dela. Haverá dias que ela vai estar no nosso lugar. Eu agradeço pela participação, pouca, mas importante, né? E é sempre bom ouvir seu programa, ouvir
aí as boas considerações, colocações dos seus convidados. Agradeço sempre. E fica aí a nossa saudação a todos os ouvintes e até a próxima oportunidade. Seu Décio, dê uma lidinha aí, porque o negócio aí que o senhor mandou para mim, homem. Olha aí, embaixo tem aí Web Rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana a paz aqui de Natal, toda terça-feira, 8 horas da manhã, um programa espírita construindo pontos para a eternidade com o Décio e a sua equipe linda e maravilhosa. E amanhã vai ter o quê, seu Décio? Diga aí. Amanhã vai ter a equipe aqui da casa, do Centro Espírita Aprendiz do Evangelho, comandado por meu filho, por minha filha, por um companheiro lá do centro. E é isso que eu quero te falar. Amanhã eu vou participar fora do cafofo aqui. Eu acho que talvez só por voz. Vou ter que levar meu espírito superior numa consulta de rotina. Muito aí bem. já viu, né? Muito bem. E aí vai ser o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei, o item 10, a Nova Era, uma mensagem lá na cidade de Poitiers, 1861, do nosso querido Fenelon. Então é isso que nós teremos amanhã com o nosso irmão Décio Soares. E Melânia, muito obrigado, minha amiga. Volte sempre, porque seu Amadeu está aqui. Ok, obrigada a todos. Obrigada pelas elucidações da doutrina, que é excelente, faz a nosso aprendizado, né? Nossa vida é todo um aprendizado, e a cada dia estou aprendendo mais um pouquinho. Muito obrigada. Gratidão a todos vocês. Um bom dia para todos. Muito bem. Tavares, a gente só tem gratidão por tudo que esses irmãos têm nos proporcionado, agradecer a participação da nossa irmã Melânia, e que vai continuar conosco agora, graças a Deus, agradecer a participação do nosso irmão Décio, e agradecer a esses irmãos que espalhados aí por esses Brasis e esses mundos afora nos acompanharam nesta manhã, nos domínios da mediunidade, Web Rádio Estação da Luz, e no Facebook. E aí você agora anuncia a programação da semana para a gente fechar com a prece de São Francisco. Com certeza. Então, amanhã não, mas quarta-feira nós temos pela Web Rádio Estação da Luz, como está passando aí no rodapé, o programa Espírita, Filosofia, Ciência e Moral, com Alexandre Santos e a sua equipe. E ele diz que amanhã o programa será um bate-papo descontraído sobre o capítulo 4 da obra Reportagens do Além Túmulo, do nosso querido Humberto de Campos, cujo tema central é Espíritos Protetores. Então, não perca isso na quarta-feira, mas toda segunda-feira nós temos, como hoje, segundas e sextas, nós temos o programa que estamos exibindo agora com o nosso querido Amadeu Ferreira, nos domínios da mediunidade. Nas quintas-feiras e nas sextas-feiras, à tarde, a partir das 14 horas, nós temos o programa espírita, o Eco de Além Túmulo, com o apresentador. E a Web Rádio Estação da Luz, ela trabalha 24 horas no ar, né, com a programação. Além de ter todos os dias às 19 horas o programa Estação da Luz e convidados. E agora que eu vou colocar a Web Rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana a paz aqui de Natal, 24 horas no ar. Hoje à noite, meu amigo, nós teremos um programa especial com a nossa irmã Cláudia, lá do Grupo Caritativo São Francisco de Assis, e a sua equipe. A partir de sábado passado, ela começou um trabalho muito bonito, o diálogo virtual, né, em que as pessoas participam virtualmente, conversando. Foram mais de 300 pessoas que entraram justamente para pedir conselhos, conversa e tudo mais. Então, é algo digno de divulgarmos, e vamos fazer um programa todo especial com a nossa irmã Cláudia, lá do Grupo Caritativo São Francisco de Assis. Isso é hoje à noite. Amanhã à noite, terça-feira, nós teremos um programa especial com o nosso querido irmão e amigo de longas e longas datas, acho que há mais de 20 anos que a gente se conhece, nosso irmão Melquisedeque de Xangô, um babalorixá do candomblé. Ele vai estar falando aqui sobre justamente o que é o candomblé, essa doutrina religiosa de matriz africana, e ele vai estar aqui com a sua turma na terça-feira fazendo esse programa conosco. Na quarta-feira à noite, nós teremos o nosso irmão Silvio Romero, que não pôde participar sábado passado, e ele vai fazer o mesmo tema, Jesus, minha paz eu vos dou, a minha paz eu vos deixo, com Silvio Romero, lá de Recife, Pernambuco. Na quinta-feira, o nosso irmão José Soares, da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, e seu vasto conhecimento, ele vai estar falando sobre a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Na sexta-feira,
um momento especial do nosso programa, que nós estaremos com a nossa irmã Jussara, que é presidente da Federação Espírita dos Estados Unidos, e mais uns dois convidados, um vice-presidente e um diretor de divulgação do Movimento Espírita dos Estados Unidos, ao qual nós temos hoje uma ligação muito forte, além de Las Vegas, também com a Flórida, e agora com a nossa querida presidente, nossa irmã e amiga Jussara. Isso na sexta-feira. No sábado, nós estaremos aqui com o nosso querido Alain Moraes. Ele vai falar sobre a arte espírita no palco do coração. Ele faz parte da AMO, que trabalha justamente com produções artísticas do espiritismo. E fechando, no domingo, a nossa irmã Caitlin Cook, de São Paulo, vai estar aqui falando sobre o grupo musical Chaves de Luz, e com uma participação também de um grupo musical dos Estados Unidos, que vai estar também aqui com a gente, fazendo esse trabalho lindo e maravilhoso. Então, essa é a nossa programação, meu amigo Amadeu, para essa semana, que agora se inicia com você. Que bom, a gente sempre inicia com o pé direito. E agora pode falar de São Francisco. Muitíssimo obrigado. Então, vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, implorar a espiritualidade amiga com as bênçãos e a proteção do Mestre Jesus. Durante essa prece, possam os benfeitores espirituais dirigir as nossas emanações de amor para todos os necessitados no plano físico e no plano espiritual. Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ô Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Com essa rogativa, Senhor Jesus, que colocamos aos teus pés, pedimos, mestre amado irmão, humildemente, que transforme-as em remédios para as nossas doenças do corpo e da alma, que possas espargir as tuas bênçãos sobre todos os nossos irmãos necessitados, no plano físico e no plano espiritual. Que o teu amor possa chegar a todos nós, neste início de semana, que as tuas bênçãos e a tua proteção alcance-nos a todos, pelo acréscimo da tua misericórdia e pelo amor de Deus, nosso Pai, para com todos nós. Com esta rogativa, Senhor Jesus, com a anuência de Deus, nosso Pai, pedimos a vossa permissão para concluirmos o nosso programa nos domínios da mediunidade, pela Web Rádio Estação da Luz, através do Facebook, com muita paz e harmonia em nossos corações. Bom dia, Brasil! Amadeu, só um momentinho antes de encerrar. Aqui uma notícia de última hora, uma extra. Nossa irmã Sandra Maria Borba, nossa querida Sandrinha, vai estar aqui na Web Rádio Estação da Luz, dia 13, quarta-feira próxima, a partir das 16 horas, numa parceria com a Seridó Espírita, né? E a Web Rádio Estação da Luz, também pelo Facebook, nós estaremos transmitindo a palestra da nossa irmã Sandra Borba, dia 13, agora, quarta-feira próxima, às 16 horas, com o Seridó Espírita e o NEP. Né? A palestra é sobre a nossa querida Amélie Baudet, a esposa do nosso querido Kardec, e todas as... quinta-feira, desculpa, dia 13 quinta-feira, me perdoe. Vai estar a nossa irmã Sandra Borba aqui falando sobre a Amélie Baudet. A gente vai dar mais informações à noite. Muito obrigado. Como é que você estava falando naquele bom dia? Bom dia, Brasil! Bom dia!